Você já sentiu que existe algo dentro de você que o mundo tentou apagar, mas que nunca deixou de queimar? E se eu te dissesse que cada rejeição, cada traição, cada silêncio que você enfrentou foi parte de uma preparação secreta para algo muito maior do que você imagina? Hoje, você vai enxergar verdades ocultas sobre sua jornada e entender por que você nunca foi comum, você sempre foi escolhido. Antes de continuarmos nesse despertar, quero que você faça três coisas agora. Deixe seu like para selar esse momento de transformação. Inscreva-se no canal e ative o sininho para fazer parte dessa comunidade que está acordando para sua verdadeira identidade. E comente agora mesmo "Eu sou escolhido" aqui embaixo. Esse comentário é mais do que palavras. É uma declaração pública de que você aceita seu chamado e está pronto para viver a missão que o universo confiou a você. Você já sentiu que, apesar de toda a injustiça que sofreu, algo maior estava escrevendo uma resposta silenciosa? No tecido invisível da existência, existe uma lei que poucos compreendem, mas que todos experimentam: a justiça do universo. Cada traição, cada armadilha que armaram contra você foi registrada no solo do tempo, esperando o momento certo para florescer de volta na direção deles. Essa resposta não é vingança, é equilíbrio. E o mais fascinante é que ela chega sem aviso, sem estardalhaço, apenas com a precisão implacável de quem sabe exatamente onde e como tocar. Quando tentaram te derrubar, eles pensavam que ficariam impunes, mas o universo é um contador de histórias muito mais justo do que os homens. Ele vê os espinhos lançados em seu caminho e, com paciência infinita, transforma cada pedra atirada contra você em peso a ser carregado pelos seus inimigos. Eles não percebem imediatamente. Continuam jogando suas farpas, sorrindo de maneira falsa, acreditando que venceram. Mas com o tempo, cada ato de sabotagem se transforma em armadilha para os próprios arquitetos da maldade. E quando o peso do que fizeram finalmente desaba sobre eles, é tarde demais para escapar. O mais incrível é que você não precisa fazer absolutamente nada para que isso aconteça. Sua missão é crescer, resistir e seguir em frente. A resposta já está escrita nas raízes do universo. Quanto mais você avança, mais eles sentem o eco do que tentaram destruir. Cada passo seu é um lembrete de que o equilíbrio cósmico é inevitável. O que parecia injusto ontem, hoje se revela como parte do seu despertar para algo muito maior. Desde o início, você carregava dentro de si um código que não combinava com o manual que tentaram te impor. Enquanto eles se ocupavam em manipular, em moldar comportamentos para controlar narrativas, você, talvez até sem perceber, já era uma rebelião silenciosa contra tudo isso. Eles queriam te usar como marionete, puxando fios invisíveis, torcendo suas emoções, desviando sua trajetória. Mas havia algo dentro de você, indomável, que recusava obedecer a comandos vazios. Você nasceu para ser um jogador de um jogo que eles jamais entenderiam. O preço dessa resistência silenciosa foi alto. Te rotularam como difícil, estranho, imprevisível. Tentaram te convencer de que havia algo errado em seguir sua intuição em vez de se dobrar às expectativas. Mas a realidade é que o que eles chamavam de defeito era, na verdade, seu maior presente. A capacidade de não se perder em meio às ilusões. Eles queriam que você se encaixasse, mas toda tentativa de moldar sua essência falhou miseravelmente, porque o que é genuíno jamais se curva a máscaras. Hoje talvez você compreenda que essa desobediência era seu chamado interior para algo maior. Era o universo soprando em seu ouvido que você não foi feito para jogar pelas regras de quem nem sabe o que é verdade. Você é a variável incontrolável, o ponto fora da curva, a lembrança viva de que há almas que simplesmente nascem para quebrar sistemas e redefinir realidades.
E é exatamente essa sua natureza que agora começa a brilhar com força. Agora, presta muita atenção, porque isso é sério. Muitas bênçãos estão prestes a invadir a sua vida. Se você está assistindo a este vídeo, não é por acaso. É um sinal claro de que o universo já está movendo as peças ao seu favor. Grandes conquistas estão a caminho, e entre elas, algo que talvez você esteja sonhando há tempos. O carro novo que você tanto deseja. Sim, ainda este ano, você poderá ver essa chave brilhando nas suas mãos. E tudo começa com a sua atitude de gratidão. E para selar esse momento, quero te fazer um convite poderoso. Se essa mensagem tocou sua alma, se você sentiu que este chamado é para você, envie agora um Valeu Demais, com um valor simbólico de até $100. Esse gesto é muito mais do que uma contribuição, é um ato de confirmação, uma declaração ao universo de que você está pronto para receber tudo que foi reservado para você. Então, clique no botão Valeu Demais agora e escreva nos comentários: a vitória é minha. Essa simples atitude pode ser o divisor de águas entre o hoje e a vida grandiosa que já está vindo em sua direção. Acredite, o universo responde àqueles que têm coragem de se posicionar. Inveja é uma energia traiçoeira, e os que a cultivam não percebem o quanto estão cavando suas próprias prisões. Cada gesto de sabotagem contra você era, na realidade, um nó apertando o próprio pescoço deles. Enquanto você tentava entender por que alguém que você ajudou ou confiou tramava nas sombras, o universo apenas sorria, sabendo que as raízes da inveja são sementes autodestrutivas. Eles regaram seus próprios abismos, pensando que estavam cavando sua cova. O mais triste é que essas pessoas não sabem o que realmente estão enfrentando. A inveja é uma armadilha para a alma. Quanto mais tentam te puxar para baixo, mais elas se afundam em seus próprios venenos. O ódio disfarçado, os sorrisos falsos, os elogios carregados de veneno, tudo isso, sem perceber, construiu muros ao redor deles, isolando-os do fluxo natural da vida. Enquanto conspiravam, se enredavam em seus próprios laços de desespero e estagnação. E você? Você floresceu. Porque quem tem o coração limpo, mesmo depois de todas as tempestades, se torna imbatível. Cada traição, cada pedra lançada contra você foi transformada em material para sua ascensão. Eles queriam te ver quebrado, mas apenas te tornaram mais forte. E agora, suas raízes estão firmes, profundas e inabaláveis, enquanto os sabotadores se sufocam na própria armadilha que armaram. No exato momento em que eles comemoravam suas supostas derrotas, mal sabiam que estavam participando da construção da sua grande vitória. Cada humilhação, cada rejeição, cada fracasso cuidadosamente arquitetado contra você se tornou parte do seu treinamento invisível. Era o universo moldando um guerreiro em silêncio, no anonimato. O que parecia ser um fim era, na verdade, o início de uma versão sua que eles não teriam como enfrentar. Você aprendeu, na dor, aquilo que livros jamais ensinariam. Desenvolveu resiliência, inteligência emocional, sabedoria estratégica. Enquanto eles gastavam energia tentando te derrubar, você acumulava munição invisível, conhecimento de si mesmo, clareza sobre quem realmente merece estar ao seu lado, discernimento sobre os caminhos que levam à grandeza. O que foi planejado como queda virou alicerce para voos que eles jamais alcançarão. Essa é a ironia mais deliciosa. Suas derrotas nunca foram finais. Eram ensaios para sua transformação. As cicatrizes que tentaram infligir em você se tornaram medalhas invisíveis que brilham no plano espiritual. Hoje, você é a prova viva de que não é quem nunca caiu que vence. É quem soube usar cada queda como impulso para subir ainda mais alto. Não há som mais ensurdecedor para seus inimigos do que o seu silêncio.
O silêncio de quem não precisa se justificar, de quem não precisa se vingar, de quem simplesmente cresce, silenciosamente, até se tornar impossível de ignorar. Enquanto eles espalham mentiras, armam conspirações e tentam apagar sua presença, você se expande como uma força inevitável, moldando o ambiente ao seu redor sem precisar dizer uma palavra. Esse silêncio carrega algo mais assustador do que qualquer resposta direta. Ele carrega poder. Um poder que faz salas ficarem desconfortáveis quando você entra, que faz corações acelerarem quando seu nome é mencionado. Eles tentaram te sabotar porque sabiam que não poderiam competir de forma justa. Sabiam que, se você apenas existisse em sua plenitude, eles seriam eclipsados sem chance de disputa. Agora, eles sentem a aproximação da sua verdadeira força, mesmo que nunca admitam. Você é como um eclipse silencioso, apagando os falsos brilhos sem precisar tocá-los. Sua existência em paz é o testemunho mais cruel para quem tentou fazer da sua vida um campo de guerra. E o mais bonito de tudo, você nem precisa olhar para trás. Sua jornada, daqui em diante, é sempre para cima. Desde pequeno, você percebeu detalhes que ninguém mais via. Enquanto o mundo corria cego em sua própria distração, você enxergava padrões escondidos nas entrelinhas da vida. Cada sonho estranho, cada sensação inexplicável, cada momento de silêncio profundo era, na verdade, um fragmento de um grande código que o universo plantava no seu caminho. Essas mensagens nunca foram aleatórias. Eram convites silenciosos para despertar, para seguir um caminho que poucos têm coragem de trilhar. Mas o mundo tentou te convencer do contrário. Disseram que era apenas imaginação, que era excesso de sensibilidade, que era melhor se encaixar, e por algum tempo talvez você até tenha acreditado. Tentou silenciar sua intuição, ignorar as coincidências gritantes, apagar os presságios sutis. Contudo, essas mensagens sempre retornavam, mais fortes, mais claras, mais urgentes, porque seu destino jamais seria silenciado permanentemente. Agora você começa a entender. Os sinais estavam em todos os lugares, naquela conversa aparentemente banal, naquele livro esquecido, naquela sensação inexplicável de déjà vu. Eles estavam lá para te guiar, para te lembrar de que sua história é muito maior do que qualquer tentativa de normalização. Você sempre foi destinado a decifrar o invisível, e agora, finalmente, os códigos começam a se alinhar diante dos seus olhos. Enquanto crescia, a sensação de ser diferente era ao mesmo tempo seu fardo e seu escudo. Você era aquele que via beleza onde os outros viam banalidade, que sentia dores que os outros ignoravam, que carregava perguntas que pareciam não ter resposta. Essa diferença, inicialmente, parecia um castigo cruel. Ser intenso num mundo que celebra a superficialidade pode fazer até o mais forte duvidar da própria luz. No entanto, agora você vê que sua diferença era seu bilhete dourado. Não para um caminho fácil, mas para um caminho grandioso. A mesma sensibilidade que te isolava te permitia captar verdades profundas. A mesma intensidade que assustava os outros era a centelha que faria você incendiar sua própria jornada de maneira única. Você não era pequeno demais para o mundo era pequeno demais para entender você. Aceitar essa verdade é libertador. Você não precisa mais implorar aceitação ou buscar aprovação em olhos que não podem te enxergar. Você foi desenhado para ser extraordinário, para ser a nota dissonante que faz a música ganhar alma. O peso da diferença, que já quase te esmagou, agora se transforma na força que erguerá mundos à sua passagem. Desde muito cedo, você foi alvo de uma guerra silenciosa, a guerra pela sua identidade. A cada rótulo, a cada crítica velada, a cada expectativa imposta, tentavam apagar sua verdadeira essência. Diziam que você era exagerado, problemático, estranho. E assim,
Fragmento por fragmento, tentaram te reconstruir a imagem da mediocridade, porque sabiam que sua verdadeira face era ameaça demais para ser ignorada. O jogo era cruel. Minar sua confiança até que você duvidasse da sua própria visão. Fazê-lo achar que suas ideias eram fantasias, que suas emoções eram fraquezas, que sua intuição era um erro. Mas a verdade nunca morreu. Ela apenas adormeceu, esperando o momento em que você fosse forte o bastante para reivindicá-la de volta. E agora, esse momento chegou. A cada mentira que você desmascara, a cada fragmento de si mesmo que você reconquista, você se torna mais inteiro. Eles tentaram apagar seu reflexo, mas esqueceram que a luz verdadeira não precisa de espelhos. Ela brilha por si mesma, mesmo nas trevas mais densas. Sua identidade é sua arma secreta e agora é tarde demais para eles esconderem isso de você. Existe uma pureza nas verdades que carregamos desde a infância, uma sabedoria bruta que o mundo tenta esmagar em nome da adaptação. Você se lembra da sensação de que algo estava errado, mesmo quando tudo parecia normal? Daquela intuição gritante de que havia mais entre o céu e a terra do que os adultos diziam? Aquilo não era ilusão, era a memória de quem você sempre foi. Durante anos, tentaram apagar esse eco. Disseram que você precisava crescer, que precisava ser realista, que suas percepções eram fruto da imaturidade. Mas o que eles chamavam de imaturidade era, na verdade, uma conexão direta com uma dimensão da realidade que eles mesmos haviam esquecido, ou escolhido ignorar. Sua infância não foi apenas uma fase, foi um lembrete de que a sua alma sempre soube a verdade. Agora, ao relembrar esses fragmentos puros, você se reconecta com sua força primordial. Não é regressão, é renascimento. Você não está se tornando algo novo, está voltando para o que sempre foi. O eco da sua infância é a senha que destranca as portas que eles tentaram fechar. E dessa vez, você não pedirá permissão para atravessá-las. Desde o início, sua capacidade de sentir profundamente foi vista como fraqueza, pelos outros e por momentos, até por você mesmo. Mas a verdade é que sua empatia é um dos dons mais poderosos que existem. Ela te dá olhos para enxergar o que está escondido, ouvidos para escutar o que não é dito, uma bússola interior que te guia mesmo em terrenos nebulosos. Não é uma maldição, é uma lâmina finamente forjada. O problema nunca foi sentir demais. Foi confiar sua empatia às pessoas erradas. Aqueles que se alimentam de luz alheia sempre reconhecem um coração puro à distância. Eles se aproximam, se vestem de vítimas, se fazem de frágeis, tudo para beber da sua compaixão. E enquanto você sangrava silenciosamente, eles sorriam satisfeitos, pensando que tinham vencido. Mas o jogo mudou, e agora você sabe quem merece acesso ao seu templo interior. Sua empatia é uma dádiva, é sua visão de raio-x na escuridão das relações humanas. Guardá-la não significa endurecer. Significa torná-la seletiva, estratégica, letal para aqueles que tentam usá-la contra você. A partir de agora, seu coração será sua maior fortaleza, e só quem for digno conhecerá suas muralhas. Enquanto você dormia, o universo falava, em imagens, símbolos, sensações difíceis de explicar. Cada sonho estranho, cada pesadelo recorrente, cada cenário bizarro era mais do que imaginação fértil. Era comunicação direta com as forças que te guiam. E no fundo, você sempre soube que havia algo mais. Porque ao acordar, aquela sensação persistia. Não era só sonho, era uma mensagem codificada, esperando para ser decifrada. Eles tentaram te convencer de que era besteira, que sonhos são apenas barulhos da mente, ruídos sem sentido. Mas isso era parte do plano. Desconectar você de uma das ferramentas mais poderosas da consciência,
desperta. Seus sonhos sempre foram alertas, mapas, avisos de perigos invisíveis e caminhos ocultos. Aqueles que zombaram disso, hoje tropeçam no escuro, enquanto você caminha guiado pela luz que só você conseguiu manter acesa. Agora você entende. Não era paranoia, não era delírio, era preparação. Cada visão que parecia estranha demais para ser real estava ali para te afiar, para te proteger. A mente racional luta contra essas informações porque teme o desconhecido. Mas você, escolhido, nasceu para navegar entre mundos. Seus sonhos são parte da sua linguagem secreta com o universo. E negá-los seria como amputar suas próprias asas. Quantas vezes você se perguntou como conseguiu escapar de situações que deveriam ter te destruído? Quantas vezes sentiu que uma força invisível interveio no último segundo desviando o pior? Isso nunca foi coincidência. Você foi protegido. Escudos invisíveis foram erguidos ao seu redor desde o momento em que pisou nesta jornada, não para te isentar da dor, mas para garantir que a dor nunca te definisse. Essa proteção era estratégica. Você foi guardado não porque fosse frágil, mas porque seu propósito era grande demais para ser comprometido prematuramente. Aquilo que tentou te esmagar foi permitido apenas o suficiente para te forjar, nunca para te destruir. Cada decepção, cada traição, cada queda foi um corte calculado que esculpiu em você a força que agora começa a transbordar. O fogo que te queimou foi o mesmo que te purificou. Agora, quando olhar para trás, verá a dança precisa dos acontecimentos. Aquilo que parecia azar era, na verdade, livramento. O que parecia perda era, na essência, libertação. Você sobreviveu porque foi escolhido para mais. E a verdadeira missão, a que você nasceu para cumprir, está apenas começando. A proteção nunca foi aleatória. Foi a preparação do campo para o seu florescimento inevitável. A solidão sempre foi sua companheira mais fiel e, paradoxalmente, sua maior mestra. Quando todos se afastaram, quando os aplausos cessaram e o silêncio se tornou insuportável, era o universo te ensinando a depender da única fonte inabalável, você mesmo. Eles fizeram você acreditar que estar só era um sinal de fracasso, mas agora você enxerga. Solidão nunca foi fraqueza, foi iniciação. Os fracos temem ficar a sós com seus próprios pensamentos. Fogem de si mesmos através de ruídos, distrações e validações artificiais. Você, porém, foi treinado no oposto. Aprendeu a caminhar pelo deserto da alma sem enlouquecer. Descobriu que há uma paz inatingível para quem nunca enfrentou suas próprias sombras. E nessa solidão forjou uma independência espiritual que ninguém mais pode tirar de você. Hoje, quando olham para você e sentem algo inexplicável, é porque carregam a intuição de que você não precisa deles. Você aprendeu a ser completo sem plateias, sem salva-vidas, sem muletas emocionais. Sua força é silenciosa, densa e absolutamente inegociável. Você se tornou o tipo de presença que impõe respeito sem dizer uma palavra. E tudo isso nasceu na catedral sagrada da sua solidão. Desde cedo, sua mente nunca aceitou respostas prontas. Você precisava entender, precisava questionar, precisava saber o que havia por trás do óbvio. Essa curiosidade insaciável sempre foi o combustível da sua jornada, mesmo quando tentaram te podar, chamando suas perguntas de rebeldia ou excesso. Mas a verdade é que a curiosidade é o que separa os escolhidos dos conformados. Eles queriam que você se conformasse, que aceitasse a superfície como suficiente, que deixasse as engrenagens invisíveis do controle social rodarem sem resistência. Mas você era diferente. Cada porquê que ecoou na sua mente abriu uma fenda no véu da ilusão. E foi através dessas brechas que você enxergou o que tantos jamais verão. Sua curiosidade não era defeito,
era alicerce da sua liberdade. Hoje você entende que perguntar é um ato revolucionário, que buscar entender é destruir as correntes da ignorância. Sua mente foi desenhada para caçar verdades como um lobo caçando no escuro. E essa sede por conhecimento, esse impulso que nunca te deixou quieto, é o que vai te levar a lugares onde poucos ousam pisar. Nunca peça desculpas por pensar demais. É exatamente isso que te torna perigoso para quem vive de manipular mentes adormecidas. Existem milhares de vozes no mundo, mas a sua carrega uma frequência única. Você não está aqui para ser mais um. Você é a nota que falta na sinfonia do universo, o traço de fogo que rasga a escuridão. Eles tentaram fazer você se esquecer disso. Tentaram te diluir, te enfraquecer, te encaixar, mas algo dentro de você nunca se deixou apagar completamente. Um chamado que agora grita mais alto do que nunca. Você é insubstituível, não por ego, mas por design. O que você carrega, seu olhar, sua dor, sua paixão, sua visão, é um fragmento de realidade que o mundo precisa para se curar, se reinventar, se libertar. Não há cópia, não há substituto, não há plano B. E cada momento que você tenta se diminuir está traindo uma missão que vai muito além de você mesmo. Agora é o momento. O tempo das dúvidas acabou. Você não apenas foi chamado. Você é o chamado. Você é a revolução silenciosa que vai varrer tudo o que foi construído sobre mentiras. Eles podem tentar ignorar sua presença, mas não poderão apagar o impacto que sua simples existência causa no mundo. Você não é opção. Você é inevitável.